Boa tarde, alunos do sétimo ano. Dando continuidade ao nosso assunto de geografia, no qual se trata de redes, né? Na aula passada nós pudemos observar, onde eu explorei para vocês, o que são redes de transporte, como essas redes se classificam no mundo e no Brasil, né? Pela sua complexidade, pela sua diversidade, como se apresenta, né? E que vimos que algumas regiões, essas redes de transporte, principalmente aqui no Brasil, elas acontecem de forma desigual devido a algumas condições, né? As questões históricas que muitas vezes proporcionaram um atraso, né? O aperfeiçoamento dessas redes de transporte. No caso do Brasil, que o Brasil apresenta uma industrialização recente, um país que tem uma industrialização recente, né? O Brasil só foi industrializar após os anos 50, né? Até então o Brasil não apresentava uma certa densidade, uma certa complexidade de redes de transportes, né? Devido a uma concentração urbana mais voltada para o leste, né? As regiões litorâneas, certo? Isso fez com que partes centrais do Brasil, região norte, ficasse de certa forma ociosa, certo? As iniciativas de expansão das redes, principalmente rede rodoviária, ela só foi acontecer após o governo de Juscelino Kubitschek, quando ele planejou e desenvolveu, né, idealizou e desenvolveu a sede, né, a sede do governo, transferindo a sede para Brasília, porque tinha uma intenção, que era integrar o Brasil ao restante, né, das regiões centro-oeste e região norte, fazer uma integração das regiões. E logo após essas iniciativas vieram algumas rodovias federais que proporcionaram essa integração, mas que ainda hoje nós percebemos uma fragilidade muito grande do que se diz a esse respeito, né? Então, o que a gente pode considerar? Que essa rede de transporte no Brasil, ela ainda apresenta-se de forma deficitária, por vários problemas que nós vimos lá no percurso 11. Mas o nosso intuito hoje, pessoal, é nós tratarmos de redes de comunicação. Redes de comunicação. Então, o assunto anterior permitiu para que nós pudéssemos também avaliar que no passado existia uma dificuldade enorme de comunicação entre as pessoas de diversos lugares, onde era mais deficitária, dependiosa, a comunicação se dava por cartas, né? E aí ficava muito difícil, certo? Então, o que é que nós entendemos por comunicação? Né? Comunicação nada mais é que troca de mensagens, né? Transmitir alguma coisa. E quando nós falamos em comunicar, certo? Envolve para nós, para cada pessoa, uma adequação. O efeito de comunicação, de se comunicar, é necessário que nós possamos desenvolver palavras que realmente ela transmita o que você deseja que a pessoa deve compreender, né? Ou seja, a comunicação verbal entre as pessoas exige isso. Exige que nós tomemos muito cuidado no que a gente vai falar para as pessoas, né? Então, a comunicação entre as pessoas, desde a antiguidade, que ela é essencial para que haja o relacionamento entre as pessoas, certo? E pensando nisso, né? Pensando nisso é que nós vamos, dessa forma, entender, né, como se dá a comunicação, como é a comunicação hoje. Então, diante das inovações tecnológicas, porque
Eu falei agora há pouco que no passado a comunicação entre as pessoas ela era deficitária. E por conta essa comunicação deficitária, isso representava atraso. Atraso econômico, atraso cultural, né? Atraso de diversas formas entre as sociedades. Né? As sociedades eram mais... a relação entre as sociedades eram bastante reduzidas. As sociedades eram isoladas, certo? Quando a gente ia analisar a cultura entre as pessoas, não havia uma certa integração, ou seja, não havia um certo relacionamento cultural entre diversos grupos. O que hoje é permitido, né? Hoje nós vivemos um estágio de que as inovações tecnológicas, elas nos permitem, né, nós trocarmos informações com diversas pessoas. E essas informações, essa comunicação hoje que nós realizamos muitas vezes de forma instantânea, ela permite uma expansão cultural. E muitas vezes benéfica, né? Benéfica, que se nós formos observar por outros lados, o conhecimento da cultura de diversos povos, ela pode se tornar benéfica, mas por outro lado, ela pode trazer danos para grupos e sociedade. Então hoje a comunicação acelerada que hoje nós percebemos, a dinâmica da comunicação, hoje ela permite, né, grandes transformações, grandes aquisições de conhecimento para as pessoas, porque hoje nós já podemos hoje nós podemos nos relacionar com pessoas de diversos lugares, diversos países, de forma instantânea, certo? Mas assim, quando a gente fala de comunicação, redes de comunicação no Brasil, né? Já que nós vivemos hoje em um mundo globalizado, em um mundo que tem em volta a dinâmica de tecnologia, de informação, certo? Será se de fato essa comunicação que ocorre no Brasil, por conta dos avanços tecnológicos, das inovações científicas, será se ela não ocorre da mesma forma que as redes de transportes que eu citei lá atrás? Será se não apresenta certas deficiências? Será se essas redes de comunicação ela está acessível a todo mundo, certo? Porque hoje, pessoal, a sociedade, a cada dia que passa, nós nos tornamos cada vez mais dependentes dessas mídias tecnológicas, né, que permite a comunicação. O exemplo está isso aqui. Imagine se nós estivéssemos vivendo um momento, há 15 anos atrás, com um nível de expansão tecnológica há 15 anos atrás, né? Se hoje nós já observamos que há um profundo prejuízo para os diversos setores da economia, para os diversos redes de ensino, para as diversas redes de ensino, se a gente já observa que está provocando prejuízo, mesmo com as tecnologias que nós obtemos, imagine se fosse há 15 anos atrás. Pense no estrago como seria, né? Porque hoje nós conseguimos realizar tudo por meio de computadores, né? Por meio desses recursos tecnológicos, né? As transações bancárias, pagamento, transferência, tudo a gente consegue fazer, mas no passado a gente não podia, né? Então, as aulas virtuais, elas não aconteciam, né? Nesse sistema também não aconteceria de forma nenhuma, mas mesmo assim é importante nós pensarmos, né, nesse momento, se essas redes de comunicação elas se apresentam de forma bem igualitária, com justiça para todo mundo aqui no território brasileiro, né? Logo mais à frente, em percursos posteriores, nós vamos conhecer e trabalhar as características de cada região, né?
E a gente vai poder identificar que as regiões, elas são bastante diferentes no que se diz respeito socioeconômico, né? Tem regiões, tem lugares em algumas regiões que apresentam um patamar econômico ou social bem mais avançado. Já tem outras onde a sociedade, né, elas enfrentam sérias restrições econômicas, políticas, né, e se reflete na saúde, na educação. Mas o nosso intuito nesse momento é nós tratarmos as redes de comunicação. Se você analisar bem, lá na página 108 e 109, tem 3 mapas que simbolizam muito bem essa distribuição de acesso às tecnologias, de acesso à internet, de acesso à linha telefônica fixa e móvel, né? E aí nós vamos compreender que há umas certas isenção, ou seja, existem algumas federações ou estados que ainda não têm uma acessibilidade desejável para as pessoas. Como, por exemplo, o primeiro mapa, lá da página 108, né? Espero que todos estejam com um livro, né? Quando estiverem assistindo essa videoaula, estejam com um livro do Percurso 12 para melhor compreender o assunto, né? Então, o mapa da página 108, figura 26, que tem como tema Brasil, domicílios com acesso à internet, em porcentagem, dado lá de 2013. Então, o mapa do Brasil apresenta todos os estados, né? Pelas cores, dá para nós observarmos as cores que estão representadas dentro do mapa e na legenda, em porcentagens. A cor mais clara, desculpa, a cor mais clara representa o número de domicílios. Em 100 domicílios, o Maranhão, o Piauí, que são os estados que mais sofrem com a carência de acesso à internet, lá no Piauí, apenas de 19 a 30 domicílios, 19 a 30 domicílios possuem acesso à internet. Isso é um dado sério, pessoal, né? Isso leva as pessoas a sofrerem quanto ao acesso da informação, né? É necessário urgentemente gestores públicos, prefeitos, governadores, presidente, pensar, né, nessas pessoas que hoje estão sem acesso à internet. Os estados que possuem o maior número de pessoas, de famílias com acesso à internet, está lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses com as cores mais escuras, que de 100, 62 a 71 residências possuem. Veja que ainda tem cerca de 30 famílias nesses estados que não possuem. São famílias pobres, pessoas que estão à margem da miséria, né? E que as políticas públicas devem ser pensadas para essas pessoas. Aí muitas vezes nós podemos imaginar e dizer, mas isso não tem muita importância não, dá para se levar. Mas isso traz estragos, pessoal. Isso traz estragos cultural para o conhecimento dos jovens, né? Das pessoas que necessitam. Vale lembrar que hoje nós dependemos muito desses recursos. Se nós não dispomos, há um prejuízo enorme do conhecimento, né? Isso, os telejornais estão constantemente apresentando as dificuldades que muitos jovens estão enfrentando para concluir o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, né? E aí eles não têm acesso à internet em casa, e aí estão sofrendo. Como também muitos dos nossos colegas aqui no interior do Ceará, Juazeiro, no Crato, não tem, né? E aí fica muito complicado. O outro mapa, né, mostra o seguinte: Brasil, domicílios com linhas telefônicas fixa, instalada em 2013. Ou seja, aquelas famílias que têm um telefone,
dentro de sua casa, certo? Mais uma vez, a gente vai ver que na região Nordeste, o número de famílias é bem maior, de pessoas que não possuem um telefone fixo em casa, né? Na Paraíba, Maranhão, Piauí, né? E no Pará, lá na região Norte, são esses estados que lideram o número de famílias que não possuem, ou seja, de 11 famílias a 15 famílias é que tem esse número. Em 100 famílias, apenas de 11 a 15, né? Cerca de 85 famílias, se nós pegássemos um grupo de forma aleatória de 100 famílias, cerca de 85 famílias não tinham telefone, né? E quando a gente fala de telefonia móvel, né, esse nosso aparelho, né, um Android, um smartphone, algum aparelho, um telefone móvel, né, aquele que você leva, sai com ele, né, mais uma vez, Maranhão, né, e alguns estados do Nordeste, Bahia, Piauí, né, e o Pará na região Norte, eles lideram o número de famílias, domicílios, que não possuem serviço de telefonia móvel, né? Liderando são os que possuem mais, são os estados que estão com cores escuras, como nós podemos observar aí no mapa, né? Quase que todos os, com exceção de Santa Catarina, na região sul, Santa Catarina, o Paraná, Rio Grande do Sul, certo? Na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, né, Tocantins, o Rio de Janeiro, Espírito Santo. Na região nordeste apenas o Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. São esses estados que possuem domicílios com telefonia móvel, né? Então, quando a gente faz uma observação nesses dados, né, a gente faz uma leitura, a gente chega a uma conclusão que muito precisa ser melhorado quanto ao acesso com redes de comunicação no Brasil. Muito precisa ser investido ainda, né? Investir nas escolas, né? Investir em acessibilidade à internet nas escolas, nas comunidades para as pessoas que não podem pagar, né? Ou seja, levar a possibilidade de conhecimento para as pessoas. Então, pessoal, era esse comunicado que eu queria dar para essa aula, para vocês, que vocês, para completar o conhecimento, leiam bastante o conteúdo lá da página 106 até a 109 e aguarde para a atividade relativa ao conteúdo. Um abraço e boa tarde.